bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então se liga só, meu companheiro. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que tem no seu edital. Você já deve ter reparado que tem lá significação das palavras ou significação contextual de palavras e expressões. Aí você tem que ficar ligado numa coisa. Quando a gente trabalha a significação das palavras, nós temos 3 conceitos básicos que vamos olhar com toda a calma do mundo aqui. São eles: sinônimos, antônimos e polissemia. Aí, basicamente, num conceito primário, você deve saber que sinônimos são palavras com valores similares, ou seja, podemos considerar com valores idênticos. Antônimos são expressões de valores distintos, opostos, ou seja, diferentes. E polissemia é, na verdade, a multiplicidade de sentidos. É a possibilidade que uma palavra ou uma expressão tende a adquirir diversas nuances, dependendo do contexto, é claro. Agora, se liga só, rapidinho. Quando eu falo isso, você tem de saber que, na verdade, por mais que a gente estude aqui os conceitos, que é importante você aprofundar um pouquinho, absorver um pouquinho esse conceito, mas tudo isso daqui depende única e exclusivamente de você. Quando a gente pensa em provas de concurso público, em valores como ortografia, como semântica, como significação das palavras, das expressões, o contexto ao qual as expressões e as palavras, as quais aí estão inseridas, você tem de entender que isso depende de você. Depende do teu conhecimento de mundo. Na verdade, depende de uma bagagem literária. É leitura. Quando o camarada coloca uma palavra na prova e pergunta o seu significado, o seu valor, é porque ele sabe que muitos alunos não têm o hábito de ler. E aí ele faz isso. A dica que eu dou sempre para o meu aluno no curso presencial é a mesma dica que eu vou dar aqui. Leia sempre. Leia bastante. Cid, não tenho tempo. Mas quem está fazendo concurso público tem que aproveitar para poder fazer leituras importantes, como os editoriais, como as revistas, os jornais, tudo que está aí em voga, você tem que aproveitar, até mesmo porque normalmente quando você faz um concurso, ou tem a matéria de atualidade, ou às vezes tem uma redação que tem como tema algum assunto de atualidade. Então, você tem que estar por dentro, ou seja, você tem sempre que ler. Fora as matérias, como português, como direito, você está sempre lendo. E de vez em quando vai aparecer uma palavra que você não domina. E aí, o que você vai fazer? O que normalmente as pessoas fazem? E não sei que palavra é essa, não estou entendendo. Depois eu olho no dicionário. E aí não funciona, né, galera? Esse depois nunca vai chegar. Eu sei porque eu também já fiz isso algumas vezes, assim como vocês. Somos seres humanos, todos fadados a erros. Agora, o que a gente tem de fazer na hora que está estudando para um concurso? A gente tem que entender que nossa postura tem de ser diferenciada. Então, na hora que eu encontrar uma palavra que eu não domino, eu tenho de, na hora, exatamente naquele momento, pegar um dicionário. De preferência até anotar aquela palavra e o conceito daquela palavra numa folha, num caderninho que você deixe preparado para isso. Por quê? Porque aquela palavra pode cair numa questão objetiva da prova, relacionado a esse aspecto do edital, ou pode até servir para você ampliar o seu vocabulário e utilizar aquilo dali numa redação, numa prova discursiva. Então, leia, meu companheiro, e leia sempre com o dicionário em mãos. Hoje em dia tem a facilidade da internet, caramba, pega o celular, não está com dicionário, não quer olhar? Coloca ali no Google, procura o significado da palavra, mas de preferência anote, para que você não venha esquecer, ok? Tranquilo? Então vamos fazer um estudo dirigido, como é de hábito aqui, para que todos vocês possam acompanhar com calma e tranquilidade. Então vamos lá. Aqui, galera, significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Eu já adiantei para vocês. Sinônimos, antônimos e polissemia. Mas agora vamos falar dos sinônimos. As palavras que possuem significados próximos
são chamadas sinônimos. E aí acompanha comigo. Casa, lar, moradia, residência, longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel. Então, reparem que aqui essas palavras estão dentro de um mesmo campo semântico. Isso significa que, relacionado a um processo de coerência, qualquer pessoa é capaz de entender. Por exemplo, quando a gente pensa em coesão e coerência, a gente sabe que a coesão é a estrutura de um texto e a coerência é o sentido, ou seja, se eu entendo, é porque o texto é coerente. Se eu não entendo, é porque o texto é incoerente. E aí, pensando num grau de relevância, de hierarquia, por exemplo, a coerência está num patamar acima da coesão. Só que, na verdade, a gente sabe que a coesão trabalha em prol da coerência. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu pegasse essas expressões aqui como lar, moradia, casa, residência, e jogasse simplesmente, você iria perceber uma estrutura não coesa, mas iria fazer um sentido para você. Por quê? Porque essas palavras estão dentro do mesmo campo semântico. Então, algum sentido iria fazer. Agora, para que a gente usa basicamente isso? Essas palavras de significados aproximados. A gente usa muito como um processo de coesão textual. A gente sabe que ao trabalhar a coesão textual em uma prova, é da mesma forma que a gente trabalha no nosso dia a dia ao produzir um texto. Por exemplo, na fala, eu posso várias vezes repetir a mesma palavra. Eu poderia repetir casa durante o meu discurso inteiro, até mesmo porque eu estaria fazendo outras coisas, tomando um café, batendo um papo sobre um outro assunto, e aí volta, mistura assunto, sei lá, num boteco jogando uma sinuca, alguma coisa assim do tipo. Então ninguém iria estranhar, é fala, é um processo corriqueiro. Agora, na escrita, se eu tivesse o tempo todo repetindo a palavra casa, eu demonstraria pobreza grande de vocabulário. Aí o que eu faço para evitar essa repetição? Normalmente eu utilizo pronomes, que são elementos que trabalham em prol do nome. A gente sabe que eles acompanham o nome ou substituem o próprio nome. Então, é o primeiro elemento que a gente usa para evitar a repetição de um nome, a repetição de um substantivo. Mas eu posso evitar a repetição desse substantivo através dos próprios substantivos. E como eu faço isso? Tendo um vocabulário extenso, ampliando o meu vocabulário. Se eu estou produzindo um texto e eu estou falando sobre casa, é o meu elemento principal, ou então só mais um dos elementos, eu não preciso o tempo todo ficar repetindo a palavra casa. Eu posso colocar lar, eu posso colocar moradia, eu posso colocar residência. Isso serve até para a escolha vocabular. Vamos supor que você esteja produzindo um texto e não saiba escrever a palavra residência. Ficou na dúvida, caramba, não sei se é com S, não sei se é com Z, não sei se tem acento, se não tem acento. Caramba, vai lá e coloca moradia, vai lá e coloca casa, vai lá e coloca lar, que são palavras teoricamente menores e mais simples. Até aí tudo bem? Agora, se liga só nessa observação. Observe que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que significa exatamente a mesma coisa que outra. Na verdade, na língua portuguesa, a gente não tem sinônimo perfeito. Não é que dificilmente a gente encontre. Não existe. Aí você vai falar, ué, mas e casa e lar? Acompanha aqui comigo, ó. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, e são realmente, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Ninguém fala assim. Você falaria: comprei uma nova casa. Ninguém fala: comprei um novo lar. E por que fica estranho? Exatamente porque não existe sinônimo perfeito na língua portuguesa. Então, tudo é uma questão de escolha. Eu é que vou escolher. Até mesmo porque é importante a escolha da organização da estrutura e das palavras, porque tem toda uma intencionalidade discursiva. Tudo aquilo que eu digo tem uma intenção.
Eu quero me fazer entendido. Eu quero que o significado daquilo seja compreensível para muitas pessoas, ou, se possível, para todas as pessoas que venham a ler o meu texto. Então, a intenção é, na verdade, fazer uma seleção vocabular importante para que todo mundo possa entender. Agora aqui, o uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que interrelacionam as partes do texto. Como eu disse a vocês, as palavras não podem ser repetidas o tempo todo. A gente deve evitar essa repetição. Já dizia Drummond que escrever bem é a arte de cortar palavras. O que ele queria dizer com isso? Primeiro, que o texto tem que ser enxuto e objetivo. Segundo, que ao invés de ficar repetindo palavras, expressões, eu as corto, ou não utilizando, ou trocando por outras expressões de igual relevância, ok? Agora vamos lá. Pensando em antônimos. Aqui é o seguinte, são palavras que possuem significados opostos, contrários. Exemplo, mal e bem. Aqui eu botei mal e bem, né? Reparem, mal com L, bem. Poderia ser mal com U, e aí seria mal com U e bom. Ausência, presença, fraco, forte, claro, escuro, subir, descer, cheio, vazio, possível, impossível. Sidney, isso aí não cai em prova. O pior é que cai. Em algumas bancas mais tranquilas, digamos assim, mais simples, como uma banca, por exemplo, de uma prefeitura, de um município menor, é possível que ela trabalhe exatamente em cima do conceito, perguntando, dentre as opções, quais são aquelas que apresentam valores sinônimos, quais são aquelas que apresentam valores antônimos, ou então trabalhe com valores idênticos ou com valores opostos. Mas também isso pode cair na famosa questão de reescritura de frase, meu companheiro. O camarada brinca ali com você, com diversas expressões, porque dentro de uma questão de reescritura de frase, ele pode, na verdade, trabalhar qualquer coisa da língua portuguesa. Ele pode trabalhar com vírgula, ele pode trabalhar com acento, ele pode trabalhar com regência, com concordância, com ortografia, ele pode trabalhar com qualquer coisa. E aí, numa pegada dessa, ele te pede para manter o mesmo sentido ou colocar uma expressão com um sentido, um significado diferente. Numa pegada dessa, ele pode trabalhar sinônimos e antônimos. E aí você é que tem que ficar ligado, tem que tomar toda a calma do mundo, tem que fazer uma leitura atenta. Mas, agora, sejamos sinceros, sinônimo, valores aproximados, antônimos, valores diferenciados. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, ok? Agora, um assunto deveras importante, a polissemia. Acompanha aqui comigo, ó. Polissemia é a propriedade que uma palavra, que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Até mesmo pela sua própria etimologia. Semia vem da palavra sema, que significa sentido. E poli, etimologicamente falando, significa muitos, ou seja, polissemia é exatamente, à risca, literalmente, vários sentidos. Ou seja, é uma expressão ou uma palavra que pode adquirir vários sentidos. Aí acompanha aqui comigo, ó. Cabo pode ser um posto militar, normalmente a gente tem o soldado, o cabo, o sargento e o tenente, e depois vai aumentando. Então, cabo é um posto militar entre o soldado e o sargento. Todo mundo sabe. Agora, cabo também pode ser um acidente geográfico, o cabo das tormentas, e por aí vai. E também pode ser o cabo da vassoura, que a gente usa, me diga onde você vai, que eu vou varrendo. E pode ser o cabo da faca também. Banco pode ser a instituição comercial financeira, como o Itaú, Santander, Banco do Brasil, o Bradesco,
e outros. E também pode ser o assento, que a gente usa para sentar, o banquinho do Raul Gil. Escolha seu banquinho e saia de fininho. E manga, tem a manga fruta, que todo mundo gosta, acredito que a maioria das pessoas, e a manga da camisa. Mas não são apenas essas palavras, são diversas outras. A palavra vela, por exemplo, existe a vela cera, né, cera tarrada, que a gente usa, por exemplo, para acender quando falta luz, ou então você usa na igreja ou no cemitério. É uma vela que você vai acender ali, né, vai ter um foguinho para dar algum tipo de luz. Mas a palavra vela, ela pode adquirir outros significados. Ela pode ser a vela do carro, por exemplo, e pode ser até aquele camarada que fica ali enchendo o saco do casal de namorados. Né? Tem um casal e ele está ali, ó, do lado. Ele é uma vela, né? Pô, vai ficar aqui de vela? Então, as palavras podem adquirir significados variados. Vai depender do quê? Do contexto, ok? E eu nem vou entrar em outros campos, porque uma mesma palavra, ela pode, dependendo do grau de intimidade, dependendo do local, realmente significar coisas completamente diferentes. Isso se deve à polissemia. Afinal de contas, a língua portuguesa é extremamente polissêmica. Essa é a verdade. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, para não achar que tudo é polissemia. Geralmente, quando trabalham a polissemia dentro das questões das provas, eles colocam assim, uma expressão que seja polissêmica e pedem para você assinalar, dentre aquelas opções, quais são as respostas relacionadas àquela expressão que eu já sei que é polissêmica, mas que de repente o aluno não sabe. Ele vai botar lá polissemia, mas vai botar metáfora, vai botar metonímia, aí você vai pensar, caramba, ferrou. Será que não é metáfora também? Não sei o quê. Então, a gente vai ver isso agora, trabalhando as questões, e eu vou te dar o pulo do gato para que você não caia em pegadinhas, ok? Então, vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó. Deixa eu apagar aqui. Olha essa primeira questão. A leitura propicia conhecimento e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável do homem. Significam, respectivamente, e aí olha como é que a questão é objetiva, fria, crua. Ele coloca aqui um fragmento de texto, por isso que está entre aspas, destaca duas palavras e simplesmente diz, significam respectivamente. Ele nem se dá o trabalho de dizer assim, ó, as palavras em destaque significam respectivamente. Não, simplesmente foi, ó, de cara, seco, cru. Mas a gente já sabe, teoricamente, que ele quer o significado dessas duas expressões. Aí você olha e fala assim, caraca, ferrou. Não sei o que é inefável. Não sei o que é inalienável. Pô, estou perdido, Sidney. Se isso realmente acontecer, você tem de tentar fazer um processo de substituição, um método de tentativas. Você vai pegando uma expressão, vai colocando ali. Agora, o ideal é que você sempre amplie o seu vocabulário. E se você nunca se deparou com inefável e inalienável, agora é o momento. Pega aí o seu caderninho que eu falei que você tem de ter, anota a palavra e coloca o conceito. Mas eu já te adianto, inefável é a mesma coisa que indizível e inalienável é a mesma coisa que intransferível. Olha só que bacana. O camarada poderia criar uma questão assim, ó. Isso é uma questão, de certa forma, já que eu vou substituir, né, vou dizer que significa isso, poderia ser uma questão de reescritura de frase. Então, aqui, a leitura propicia conhecimento e, muitas vezes, um inefável prazer, ou seja, um indizível prazer. O prazer é tão grande que é impossível poder falar sobre ele. É por isso que a leitura, no caso,
é um direito inalienável do homem, ou seja, intransferível. É meu, é um direito e eu não posso transferir, não posso dar, é meu, pronto, acabou. Então, gabarito da primeira questão é a letra C. Eu até deixei anotado aí para vocês no material, para que vocês possam ter, para depois estudarem com calma, né? Vai que esquece de anotar. Então, para resolver essa questão, bastava saber que inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras, ou seja, indizível. E inalienável é algo intransferível. Logo, a resposta correta é a letra C. Mas para a gente continuar na nossa brincadeira, eu trouxe mais duas questões. Olha essa questão aqui que interessante. Rede social, e aí tem rede social aqui em casa é outra coisa. Aí tem a imagem de um homem, de uma mulher e de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianças. Ou seja, tem 10 pessoas na rede. E eu pergunto a você, se simplesmente não tivesse essa rede e essa fala aqui no balãozinho, se simplesmente tivesse escrito rede social, qual seria a primeira coisa que você iria pensar? Facebook. Não adianta, é Facebook. Se fosse antigamente, ninguém ia pensar em Orkut, coisa e tal. Hoje em dia a gente pensa em quê? Em Facebook. Aí você vai ampliar, não. Tem Facebook, tem Snapchat, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Twitter, tem um monte de coisa. Beleza. Mas a gente pensa nas redes sociais, ou seja, nas mídias sociais. Então, são ferramentas de comunicação. Até aí, tudo bem. Só que a gente amplia essa possibilidade. E aí reparem que esse camarada utiliza a expressão rede social não para falar do Facebook, por exemplo, mas para falar de uma rede literal que ele compartilha com outras pessoas. Por isso, rede social, porque ele compartilha com outras pessoas. O princípio é o mesmo. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nesta charge, trabalharam duas coisas muito bem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Você tem sempre de saber que linguagem verbal é aquela em que eu utilizo a palavra, seja ela escrita ou falada. E linguagem não verbal é quando eu não utilizo a palavra, ou seja, eu uso imagens, gestos, expressões e por aí vai. Quando eu utilizo as duas, tanto a verbal quanto a não verbal, eu faço um uso de exemplo da linguagem mista. E eu sempre vou frisar, ambas contribuem significativamente para o entendimento daquele texto. Não tem uma que se destaque. Então, se eu utilizar 99 palavras e uma imagem, ambas vão contribuir para a interpretação daquele texto. Se eu colocar 99 imagens e uma palavra, ambas contribuem da mesma forma. Agora aqui, pensa comigo. Vamos para o comando da questão. Ele diz, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, ou seja, tem palavras, linguagem verbal, e informações visuais, linguagem não verbal. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Galera, a gente já sabe que é relacionada à rede social. E aí ele mostra que é possível adquirir um outro sentido. Então, a partir do momento que o cara faz isso, é porque ele trabalha a chamada polissemia. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver se tem a opção. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Então, aqui eu já tenho o meu gabarito. Marquei letra A. Até aí tudo bem, acho que ninguém contesta. Mas, a título de curiosidade, vamos dar uma olhada nas outras opções para entender como o cara trabalhou aqui na banca. Vamos lá. Letra B, ele botou ironia. Mas vamos ver se ele fala corretamente sobre ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Vamos lá. Primeiro de tudo, ironia é uma figura de linguagem, você pode anotar aí, que consiste em dizer uma coisa quando, na verdade, eu quero dizer outra. Exemplo, estou no meu apartamento. Aí, eu percebo que o filho do vizinho
arranhou meu carro todo lá na garagem. Arranhou. Eu vou falar com o pai dele. Eu falo assim, poxa, realmente, seu filho é um anjo de criança. Arranhou meu carro todinho. Eu não quis falar que ele era um anjo de criança, não é? Na verdade, eu queria falar que ele é o quê? Um capeta, não é verdade? Então, ironia é isso. Então, por exemplo, estou numa sala de aula presencial com alunos, sei lá, do município. E aí eu peço para eles fazerem um trabalho para casa. Dia seguinte, eu perguntei, cadê o trabalho? Ah, não fiz não, não sei o quê. Blá, blá, blá. Abre o caderno. Tudo em branco. Aí eu faço assim. Pô, parabéns, hein? Belo aluno. Parabéns, hein? Fez o trabalho todinho, hein? Estou sendo o quê? Irônico. Então, ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer uma coisa quando, na verdade, você quer dizer outra. Para que a gente perceba a ironia, é necessário ter um vasto conhecimento de mundo. Ou seja, você precisa, no mínimo, entender os pressupostos. Ok? Agora, homonímia. Para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Pô, mais uma vez, não tem nada a ver. Se liga só. Você já estudou isso comigo na aula de ortografia. O que é um homônimo? São palavras pronunciadas iguais, só que elas têm grafias diferentes e têm significados diferentes. Uma expressão que cai muito em prova é a palavra seção, que você sabe que existem 3 possibilidades. Tem seção com 3 S's, seção com C cedilha e seção iniciando com a letra C. Quando eu tenho a palavra seção com 3 S's, ela significa um intervalo de tempo. Exemplo, está na hora de começar a sessão de cinema. Sessão de cinema não é intervalo de tempo? Então é sessão com 3 S's. Mas é qualquer intervalo de tempo, por exemplo. É a sessão na Câmara dos Vereadores também, porque ali é um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então, tudo aquilo que estiver relacionado a tempo, estiver relacionado à reunião, é sessão com 3 S's. Agora, sessão com C cedilha vem da palavra repartição, ou seja, eu tenho o todo e eu vou dividir em partes, ou seja, em repartições, em seções. Então, mercado tem o todo, mas ele é dividido. Tem a parte de frios, tem a parte de enlatados, tem a parte de perfumes, sei lá. Então, eu digo que o filé mignon fica na seção de carnes. Seção de repartição, então só pode ser com o C cedilha ali no meio. Tranquilo? Belezinha? Agora, seção iniciando com a letra C. Quem é do âmbito jurídico, porra, arrebenta, você usa isso o tempo todo. Agora, quem não é do âmbito jurídico, quando olha para esta palavra iniciada com a letra C, até pensa que tem algum equívoco ali, pensa que está errado. Quando, na verdade, está correto, porque é derivado do verbo ceder, ou seja, é abrir mão. Aí eu digo que Xuxa fez uma cessão dos direitos autorais para o Patati e Patatá. Caramba, ela abriu mão dos direitos autorais, ela fez uma cessão que se inicia com a letra C. Ok? Então, homônimos são essas expressões que possuem a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente e o significado é diferente. Personificação. Aí olha só o que ele diz aqui. Para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Mais uma vez, não tem nada a ver. Personificação é uma figura de linguagem que também pode ser chamada de prosopopeia. Óbvio que quando o camarada bota personificação, ele facilita a tua vida. Se ele botar prosopopeia, você fala, caraca, o que é isso? Não faço a mínima ideia. Então, ó, personificação e prosopopeia é a mesma coisa, tá? Se liga só, consiste em atribuir vida a seres inanimados. Então, um exemplo, por exemplo, está rolando uma festa ou então está rolando uma briga no bar e cadeiras voaram. Caramba, estou atribuindo vida a um ser inanimado. Eu digo que a onda engoliu o surfista. Atribui vida, teoricamente, a um ser inanimado. Então, isto é personificação ou prosopopeia. E aqui no final vem antonímia.
Aí ele diz, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. E, mais uma vez, o conceito é errado. A gente acabou de ver. Antonímia vem de antônimo, que significa o quê? Valores opostos. Sem contar que aqui não tem nada a ver com valores opostos. Realmente, a Chard trabalhou o quê? As várias possibilidades de interpretação para a expressão rede social. Então, aqui, gabarito sem sombra de dúvidas, letra A. Agora, acompanha aí a questão 3, meu companheiro. Questão 3. E as ilusões estão todas perdidas. Esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de. Aí aqui, essa questão veio só para demonstrar como tudo se relaciona. Até mesmo porque você pode pensar, mas e aí? Se ele está botando algo que está lá, aquilo dali então significa que é um sinônimo? Como é que isso funciona, Sidney? Então é uma metáfora porque está fazendo uma comparação do texto da música com o texto do livro? Gente, para ficar bem claro, só para finalizar a questão tranquila, não é porque você tem uma expressão que sempre vai se chamar polissemia ao aparecer numa outra etapa. Aqui, no caso, o próprio comando da questão permite a gente saber isso, porque ele diz, esse verso pode ser lido como uma alusão, e aí está o pulo do gato. Quando faz alusão, quando faz referência, quando dialoga com outro texto, na verdade eu faço uso de uma intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando o texto entra no outro, tranquilo? Então essa questão 3 aqui, gabarito, letra D, intertextualidade. Deixa eu até marcar. Pá. Então, vamos lá. Mensagem final importante para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras do caminho se tornam montanhas. Os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas, se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento. Seus desafios produzirão oportunidades. Seus medos produzirão coragem. Por isso, meu ardente desejo é que você nunca desista dos seus sonhos. Galera, é algo muito difícil estudar para concurso público. Não é fácil. Existem aqueles que realmente estudam, existem aqueles que não conseguem. E não conseguem porque a vida impede. Porque estudar realmente é difícil. Você tem o sonho de, sei lá, trabalhar num tribunal, de trabalhar numa polícia federal, de trabalhar num ministério. Você tem esse sonho. Só que para chegar a esse sonho, você tem um caminho bem árduo, bem difícil. Só que é o seguinte, já tem o sonho? Você tem a motivação. Mas a motivação não vai servir de nada se você não criar um hábito. Crie o hábito. Estude todos os dias. Batalhe, que você vai chegar lá. É assim tudo na vida. É no concurso público. Quem está na esfera privada e quer ser alguém de sucesso, tem que ser persistente. Por exemplo, no próprio mundo do futebol, a gente acha que é glamour o tempo todo. E não é. Talvez 2% dos jogadores de futebol realmente ganhem salários astronômicos. A maioria ganha um salário de fome. Essa é a verdade, rala pra caramba. Agora, o que diferencia aqueles caras que ganham muito dinheiro? Algum diferencial eles têm. Ou um talento absurdo, ou, na verdade, persistência, hábito, trabalho. Veja o exemplo do Cristiano Ronaldo. O cara é talentoso, mas é extremamente profissional. Então, é o primeiro a chegar no treino,
é o último a sair, ou seja, leva muito a sério o treino. Gente, nós estamos num treino, treinando para fazer a prova. A prova é o teu jogo. Então, por isso, a sua preparação tem que ser muito forte, ok? Então, avalie a aula, por favor. Afinal de contas, a gente faz com todo carinho esses assuntos que nos pedem para gravar. E é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.